Gente, na parte passada eu estava falando um pouquinho sobre o primeiro texto, né, a marcar o romantismo português, que foi o texto Camões, do Almeida Garré. Expliquei para vocês por que que o romantismo começou em Portugal em 1838 e já em 1825 tinha esse texto, né? Ele já marcou porque o Almeida Garré ele teve acesso àqueles princípios do liberalismo lá da França, porque ele foi exilado de Portugal, justamente porque ele estava vivendo num momento ali em que Portugal estava sendo presidido, né? O poder estava concentrado no Dom Miguel, que era conservador, então ele foi exilado e teve acesso aos princípios do liberalismo lá na França. Quando ele teve acesso a isso, ele já escreveu o primeiro poema, que foi Camões. O nome desse poema é Camões, justamente porque ele desconstrói toda aquela ideia de de que tem que ser um monte de regras. Ele tenta reescrever o poema dos Lusíadas, não reescrever, né? Mas tenta fazer uma crítica ao fato de os Lusíadas ser tão apegado às regras fixas. Lá na página 69, se vocês forem no livro, eu não coloquei aqui, acabei esquecendo de colocar aqui no slide, mas se vocês forem lá na página 69, não, na página 70, desculpa, tem escrito um excerto em que o Garré vai dizer assim, ó, conheço ele, se referindo ao poema, né, reconheço que esse poema está fora das regras, que é o poema Camões, desculpa, e que, se pelos princípios clássicos o quiserem julgar, não, não encontrarão aí senão irregularidades e defeitos. Então, ele está querendo dizer: olha, se você olhar para esse poema Camões pelos princípios clássicos, lá do classicista, que é aquele monte de regras, você só vai ver defeito, porque ele não se encaixa em nenhuma regra. Porém, declaro desde já que não olhei as regras nem a princípios, que não consultei Horácio nem Aristóteles, mas fui insensivelmente. Então, quando ele fala eu não olhei as regras e não consultei Horácio nem Aristóteles, ele está fazendo uma crítica ao classicismo e ao arcadismo, que além de seguir um monte de regras, ficava se baseando nos princípios e nos filósofos lá da Grécia Antiga. Mas fui insensivelmente depós o coração e os sentimentos da natureza, que não pelos cálculos da arte e operações combinadas do espírito. Então, aí ele coloca aqui, ele não ficou seguindo esse monte de regras e se baseando nesses filósofos, ele foi seguir simplesmente a sua subjetividade, a sua vontade, né? Os seus sentimentos e o da natureza. Então, é isso que significa o romantismo, deixar esses valores clássicos e passar a prezar pela liberdade do artista. Então, as contribuições vieram de autores como Alexandre Herculano e Almeida Garré, que foram exilados, né, como eu já expliquei, e por isso tiveram contato com a arte que se difundia na França e na Inglaterra. De 1840 a 1850, já tem o domínio do romantismo na literatura, então onde que ficou forte a literatura romantista em Portugal, entre 40 e 50, 1840 e 1850. Com temas, quais eram os temas principais? Melancolia, morte, sentimentalismo exagerado. Bom, vamos para o próximo. Principais autores do romantismo português. A gente tem Almeida Garré, como símbolo da transição, está na página 70. Ele era um ativista em favor do liberalismo, exilou-se na França por isso, ele lá teve contato com o romantismo, já expliquei. Escreveu seu primeiro poema, que foi Camões, assumindo os princípios românticos e liberais de não se prender a regras. Já expliquei isso também. Aqui eu ia colocar aquele exemplo que eu li para vocês, mas vocês têm lá na página 70 do livro. E aí eu coloquei, apesar da intenção, no começo ele ainda não conseguiu fugir totalmente essas regras. Nesse poema aqui, ele tenta fugir totalmente, mas não consegue. Mas depois, nos próximos poemas, a sua arte, né, os seus textos começam a ficar mais desinibido. Essa informação também está lá no livro, na página 70, tá? Página 71, um outro autor que representou o romantismo português foi Camilo Castelo Branco, que escreveu muitas novelas e romances, e é importante destacar, o livro traz isso, que ele escreveu e ele tanto